Olá pessoal, hoje a nossa aula é de geometria e nós vamos falar de poliedros. Figuras estas que nós encontramos em diversas construções do ser humano, seja em objetos, brinquedos, caixas, edifícios. Então, o ser humano usa muito os poliedros em suas construções e é importante para a gente estudar um pouco sobre eles. Vamos ver, por exemplo, alguns lugares interessantes de se ver por conta da sua forma diferenciada, que chama a atenção, como por exemplo esse aquário lá nos Estados Unidos, no Texas, que tem a forma de uma pirâmide, ou essa biblioteca lá na Bielorrússia, que tem um formato de um poliedro, como vocês podem ver, um tanto diferente, não é nenhum que a gente saiba nomear assim de cara, mas que tem um formato bem peculiar, bem interessante de ver. Ou como, por exemplo, o Centro da Justiça lá em Manchester, na Inglaterra, que lembra vários poliedros ali acoplados de uma forma bem diferente, interessante da gente ver. Ou como o Museu do Louvre, em Paris, na França, que tem a forma de uma pirâmide, também a sua entrada. A entrada do museu tem essa forma aí de pirâmide. Então, o que seria um poliedro? Vamos começar pelo sentido em si da palavra. A gente tem uma palavra aqui que origina de duas palavras gregas, de origem grega. A gente tem a parte poli, que significa muito, muitas. E a gente tem a parte edro, que vem do grego edra, que significa faces. Então, o nome em si significa muitas faces. Ou seja, é uma figura que tem muitas faces. Isso é o que significa o nome de poliedro. Os poliedros são definidos como sólidos, objetos que são limitados por superfícies planas e poligonais. Então, para ser um poliedro, tem que ser uma superfície plana, ou seja, nas suas faces, ou seja, o que cobre o objeto tem que ser uma superfície plana, e poligonal. O que é isso? Quer dizer que tem que ser um polígono. Um polígono, uma figura plana, apenas composto de linhas retas. Então, um poliedro não pode ter linhas curvas, certo? Aí nós temos três componentes básicos do poliedro. Como eu já falei, as faces, que é o que compõe o que cobre todo o espaço do poliedro, as faces, que são os polígonos. Nesse caso, por exemplo, retângulos, quadrados, são os polígonos que cobrem o poliedro. Nós temos as arestas, que são as linhas de encontro entre as faces. É onde as faces se conectam, são essas linhas. Essas linhas entre uma face e outra é o que a gente chama de aresta. E temos os vértices, que são os pontos de encontro das arestas. Ou seja, onde as arestas se conectam, esses pontinhos aqui, é o que a gente chama de vértice. Então são as pontas do poliedro. Nós vamos classificar os poliedros sempre de acordo com a quantidade de faces que ele possui. É tudo sobre as faces, a quantidade de faces, às vezes o formato das faces. Então, nós vamos classificar os poliedros verificando quantas faces ele possui e dando o nome de acordo com essa quantidade. Então, o menor número de faces possível em um poliedro é de 4. A gente nunca vai ter um poliedro com 3, 2 ou uma face. A gente não consegue nem imaginar um poliedro que tenha menos de 4 faces. Não fecha o espaço. Então, o menor número é de 4 faces. E aí, esse poliedro que tem 4 faces, nós damos a ele o nome de tetraedro. Observem que o tetra significa 4. Então, e o edro, a gente sabe, viu agora há pouco, que significa faces. Então, tetra é 4. Então, tetraedro é 4 faces. Se aumentarmos para 5. Bom, o que significa 5? É o penta. Então, é o pentaedro. Penta é 5, edro é face. E assim por diante. 6.
hexaedro. 7, heptaedro. 8, octaedro. 9, eneaedro. Enea significa 9. O 10 é o deca, né? Então decaedro. E a partir do 10 até chegar no 19, você aumenta o prefixo no deca. Então, para o 11, você vai ficar com o 1 deca. É 11. 1 deca. 1, 10. 11, aí 1 decaedro. Para o 12, dó, né? 1 dó, que é 2, deca, que é 10. Então, dó deca é 12. E assim continua. Trideca, tetradeca, pentadeca e assim por diante. Aqui até o 20, né, que é o icosaedro, né, que é um dos que tem mais faces e que é mais comum de aparecer, que no caso é o de 20 faces, é o icosa. Tá? Então, icosaedro de 20 faces e assim por diante. A gente pode ter aí outras classificações, as mais comuns é pelo menos até o de 20 faces. É mais comum da gente ver em problemas e é importante da gente saber essa classificação. Bom, nós vamos falar aqui sobre poliedros convexos e não convexos, e aí vale relembrar essa definição de convexo e não convexo para os polígonos, para a gente fazer essa associação. Quando a gente fala em polígonos convexos, polígonos, figuras planas, fechadas, com linhas retas, né? Quando a gente fala em polígonos convexos, são polígonos que você pode marcar 2 pontos em qualquer lugar da sua superfície e a ligação entre esses 2 pontos sempre vai estar dentro da figura. Então, é uma figura rodeada, fechadazinha. Os não convexos, acontece o quê? Tem alguma abertura entre eles, de modo que se você marcar pontos em lugares diferentes do poliedro, do polígono, você vai ter ali uma abertura onde passa essa linha fora do polígono. Então isso é o que determina ele como não convexo. Tá? Então convexo, fechadinho, redondinho, né? E não convexo se tiver alguma abertura, se tiver alguma entrada, algum pedaço ali faltando no meio do polígono. Então isso torna ele não convexo. Mesma coisa para os poliedros. Tá? Então os poliedros convexos, eles são todos fechadinhos. Se você pegar 2 pontos em qualquer lugar do poliedro e ligar eles, aquela ligação vai estar dentro do poliedro, não vai ter nenhum pedaço para o lado de fora, né? Então, os não convexos, aquela ideia, você marcou 2 pontos, ligou eles, tem um buraco aqui no meio, então isso aqui é não convexo. Marcou 2 pontos aqui, P e N, só que está do lado de fora, então não convexo também, tá? Tem um pedaço aqui faltando, tá vendo? Tem um buraco aqui no meio, só que configura convexo e não convexo. Bom, um matemático que estudou uma relação que hoje é muito conhecida no estudo dos poliedros foi o matemático alemão Leonhard Euler, ou Euler, né? Euler, no caso a pronúncia é alemã, e aí essa relação ficou muito conhecida, né, por ser uma relação que envolve ali as quantidades de elementos dos poliedros, né, e que é válida para muitos poliedros. Então é muito comum da gente utilizar ela em algumas situações de problemas. Bom, vamos tentar entender que relação é essa. Euler percebeu que existe algo que relaciona para alguns determinados poliedros a quantidade de vértice, face e aresta que esses poliedros possuem. Tá? Então, essa relação é válida, por exemplo, para esses 3 poliedros, que são poliedros bem diferentes, com quantidades de vértice, face e aresta bem diferentes, mas existe uma mesma relação. Observem como é que essa relação se aplica aqui. Ele percebeu que se você soma de um lado vértice com faces, é a mesma coisa que a quantidade de arestas mais 2. Então, vértice e face do paralelepípedo ou hexaedro. 8 e 6, 14. Do outro lado, a quantidade de aresta 12 mais 2, 14 também. No pendraedro, 5 e 5, 10.
aresta mais 2, 8 mais 2, 10 também. No dodecaedro, 20 e 12, 32. Do outro lado, as arestas são 30, com mais 2 também dá 32. Então, é uma relaçãozinha que a gente pode representar dessa forma. O vértice mais face é igual a aresta mais 2. Anotem aí essa forma, certo? Então, às vezes, alguns livros ou alguns professores trabalham com essa fórmula assim também. Ó. Se vocês forem pesquisar em outro local, vocês podem ver ela assim também. Ó, eles pegam esse A que está positivo, passam para o outro lado e fica negativo. Mas é a mesma fórmula. V mais F menos A é igual a 2. Também é válida, certo? É a mesma coisa.